Pedro Parente deixou hoje a presidência da Petrobras depois de exatos 2 anos no cargo. Ele foi a Brasília para entregar o pedido de demissão ao presidente Temer no Palácio do Planalto. A reunião com Pedro Parente foi o primeiro compromisso do dia do presidente Michel Temer. O encontro foi acertado na véspera e cercado de reservas. Parente não foi visto entrando ou saindo do Palácio do Planalto. A conversa com Temer foi rápida, mas a carta de demissão entregue ao presidente, longa, detalhada. Pedro Parente começa relembrando o convite feito por Temer para que ele assumisse a presidência da Petrobras. Diz que conversaram longamente sobre a visão dele de como poderia trabalhar para recuperar a empresa, que passava por graves dificuldades, sem aportes de capital do Tesouro. Afirma que Michel Temer concordou inteiramente com a visão dele e concedeu a autonomia necessária para que ele cumprisse a missão. Pedro Parente diz que os resultados obtidos revelam o acerto do conjunto das medidas adotadas, que vão muito além da política de preços. Ele destaca que entregou o que prometeu, que a Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, indicadores de segurança em linha com as melhores empresas do setor, resultados financeiros muito positivos, dívida em franca trajetória de redução e um planejamento estratégico que tem se mostrado capaz de fazer a empresa investir de forma responsável e duradoura, gerando empregos e riqueza para o país. E frisa: isso tudo sem qualquer aporte de capital do Tesouro Nacional. Na carta, Pedro Parente cita a paralisação dos caminhoneiros. Diz que a greve e suas graves consequências para a vida do país desencadearam um intenso e, por vezes, emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento. Segundo Parente, poucos conseguem enxergar que ela reflete choques que alcançaram a economia global, com seus efeitos no país. Na carta de demissão, Pedro Parente diz ainda que, diante da decisão do governo de conceder subvenção ao consumidor de diesel, ficava claro que a permanência dele na presidência da Petrobras deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente. Na despedida, o ex-presidente da Petrobras afirma que nos 2 anos em que esteve no comando da empresa, a gestão foi sem qualquer interferência política. Caminhoneiros criticavam a política de preços da empresa. O modelo permite reajustes até diários, acompanhando o mercado internacional. Para pressionar o governo, os caminhoneiros pararam. A greve começou em 21 de maio e durou 10 dias, com bloqueios nas estradas, caminhões parados nos acostamentos, desabastecimento de combustível nos postos, falta de insumos no campo e na indústria e de produtos nos supermercados. As exportações caíram 36%, as importações 26%. Antes de paralisar o transporte de cargas, o setor fez 3 alertas ao governo, que demorou para agir. Pressionado pelo alcance do movimento, o governo fez as concessões que vão custar aos cofres públicos 13 bilhões e meio de reais para que o diesel usado nos caminhões seja vendido mais barato nas bombas. Mesmo sob pressão, Pedro Parente recebia apoio público do Palácio do Planalto. Na segunda-feira, o ministro da Casa Civil afirmou que o governo não cogitava a possibilidade de saída de Parente. Pedro Parente, sob o ponto de vista de gestão, mostrou que ele está literalmente afinado com o que é a pretensão do presidente Michel Temer de fazer a Petrobras, de novo, uma das grandes empresas de petróleo do mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E ela está nessa direção. Portanto, nós não podemos sequer analisar, nós do governo, qualquer pressão para a demissão do presidente Pedro Parente. Pedro Parente, para nós, é um gestor eficaz, eficiente e tem apresentado todos os resultados, além do que era imaginado, num tempo tão curto, que a Petrobras se recuperou nacional e internacionalmente. Portanto, não está na pauta do governo sequer analisar a possibilidade do ministro Pedro Parente deixar de ser o presidente da Petrobras.
Hoje pela manhã, na entrevista sobre o fim gradual dos bloqueios e o retorno à normalidade, jornalistas perguntaram 4 vezes para o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sobre a demissão de Pedro Parente e o futuro da Petrobras. Eles preferiram não estender o assunto. A questão Petrobras e Pedro Parente é uma questão que está sendo tratada pela Presidência da República e qualquer comentário nosso sobre esse tema só poderia prejudicar essa tratativa nesse momento. Nos últimos dias, integrantes do próprio governo chegaram a questionar em público a política de preços da Petrobras, enquanto a pressão aumentava com a greve dos caminhoneiros. Veja na reportagem de Andréia Sadi. Antes de se reunir com o presidente Michel Temer, Pedro Parente conversou com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ontem em São Paulo. Pedro Parente entregou a carta de demissão a Temer em caráter irrevogável. O presidente primeiro resistiu, mas diante da decisão, não fez mais nenhum gesto para segurá-lo no cargo. O ex-presidente da Petrobras vinha amadurecendo a ideia, desde que anunciou que a empresa daria a sua contribuição para o fim da greve dos caminhoneiros, com a redução de 10% no diesel. Ele avaliava que a questão do diesel poderia estar se resolvendo, mas outros temas, como o preço da gasolina, ainda estariam na pauta do país. E ele não queria ser parte do problema. Por isso, na conversa com Temer hoje, Pedro Parente disse que queria deixar o governo à vontade para solucionar a questão da política de preços. Na semana passada, o ex-presidente da Petrobras chegou a afirmar que não sofreu pressões do governo e que a redução no preço do diesel não representava mudança na política de preços da empresa, que ele sempre defendeu. Mas no começo desta semana, Temer disse em entrevista à TV Brasil que poderia reexaminar a política de preços da estatal. Convenhamos, a Petrobras se recuperou ao longo desses 2 anos, estava numa situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então, nós não queríamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado. A frase contraditória foi seguida de um esclarecimento da Secretaria de Comunicação. Temer admitiu que poderia reexaminar a política de preços da Petrobras. No mesmo dia, num debate na Câmara dos Deputados, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, falou em mudanças na política de preços. Ele defendeu uma espécie de colchão para a formação de preços da Petrobras, mas disse que isso não significaria controle do governo sobre a empresa. Isso dará segurança ao processo de composição de preço, preservará a integridade da Petrobras como empresa e dará previsibilidade ao contribuinte. No dia seguinte, em nota, o Planalto negou que pudesse rever a política de preços. Moreira Franco foi o auxiliar de Temer que mais pressionou Pedro Parente durante a greve dos caminhoneiros, queixando-se diretamente ao ex-presidente da Petrobras sobre a política de preços de todos os combustíveis. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que a política de liberdade de preços da Petrobras, assim como das demais empresas de petróleo que atuam no país, é uma política de governo, que a Petrobras teve e tem total autonomia para definir sua própria política de preços. O Ministério diz que colocou em debate público a criação de uma política de amortecimento dos preços dos combustíveis ao consumidor, um mecanismo que protege o consumidor da volatilidade dos preços nas bombas, algo, segundo a nota, fora da política de preços da Petrobras. Agora à noite, Moreira Franco disse que não exerceu qualquer pressão sobre o presidente da Petrobras para alterar a política de preços da empresa e que não teve nenhuma interferência sobre a decisão de Pedro Parente. Segundo Moreira, é uma política de governo não interferir na política de preços das empresas. O Planalto também nega qualquer interferência na política de preços da Petrobras. Mas a pressão do governo da estatal durante a greve foi a gota d'água para Pedro Parente. O ex-presidente da Petrobras interpretou como um recado as falas do presidente e de Moreira Franco no mesmo dia, admitindo rever a política de preços da Petrobras. Na prática, Pedro Parente decidiu se antecipar. Se permanecesse no comando da estatal, a pressão política por sua saída seria intensificada. A demissão de Pedro Parente provocou reações entre os políticos. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, disse que o presidente de uma empresa monopolista como a Petrobras
precisa reunir visão empresarial, sensibilidade social e responsabilidade política, e que a Agência Nacional do Petróleo deve ter participação mais ativa na formação dos preços dos combustíveis. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, afirmou que a saída de Pedro Parente é uma notícia ruim para a Petrobras e o Brasil. Um gestor de grande qualidade, que tinha começado a recuperar a empresa. Maia disse que espera que o próximo presidente mantenha a mesma qualidade da gestão de Pedro Parente. A líder do MDB no Senado, Simone Tebet, diz que Pedro Parente foi fundamental para a recuperação da Petrobras e que o sucessor precisa ser um gestor político que entenda que a Petrobras é uma estatal que pertence ao povo brasileiro. O líder do PPS na Câmara, Alex Manente, apoiou a saída de Pedro Parente. Primeiro, pela política que ele implantou. A Petrobras presta o serviço sozinho, de serviços essenciais, visa o lucro e quem paga essa conta é o cidadão comum. É importante a saída dele para termos um novo rumo nessa empresa importante do Brasil que é a Petrobras. O líder do PCdoB na Câmara, Orlando Silva, culpou a política de preços pela crise. A crise que o Brasil mergulhou com esses acontecimentos envolvendo os caminhoneiros é consequência da política de preços da Petrobras, que levou os preços dos combustíveis à estratosfera. É insustentável manter essa política. E a queda de Pedro Parente é o primeiro passo para que essa política da Petrobras seja revista. O líder do Democratas na Câmara, Rodrigo Garcia, disse que a demissão de Pedro Parente é ruim nesse momento. A greve dos caminhoneiros expôs a política de preços de combustíveis praticada pela Petrobras. E o governo, acertadamente, manteve essa política, usando a redução de impostos e outros instrumentos para minimizar o aumento que houve nos últimos dias. E o pedido de demissão nesse momento de Pedro Parente é, no mínimo, inoportuno. Não ajuda em nada o Brasil neste momento de crise. O líder da rede no Senado, Randolfo Rodrigues, diz que a saída de Pedro Parente deve ser vista com cuidado. Eu vejo políticos da direita e esquerda comemorando a saída de Pedro Parente e sugerindo a indicação de um comando político para a Petrobras. Pedro Parente errou ao transformar posto de combustível em casa de câmbio. Mas nós também não podemos oportunisticamente entregar a Petrobras a um controle artificial de preços só com resultados e dividendos eleitorais. Há 2 anos, logo que foi indicado para a presidência da Petrobras, Pedro Parente deixou claro que a gestão dele não sofreria interferências políticas. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Foi com esse tom e com essa condição que Pedro Parente assumiu o desafio de presidir a Petrobras. Executivo e gestor experiente, ele já tinha sido ministro-chefe da Casa Civil, ministro do Planejamento, secretário executivo do Ministério da Fazenda e presidente do Conselho de Administração da Petrobras no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em 2001, ele coordenou o grupo que solucionou o racionamento de energia no país. Em junho de 2016, quando se tornou presidente da Petrobras, Parente substituiu Aldemir Bendini, que tinha renunciado ao cargo e foi preso 1 ano depois na Operação Lava Jato. No dia da posse, Pedro Parente fez críticas duras à corrupção na empresa. A Petrobras foi vítima de uma quadrilha organizada para obter os mais escusos, desonestos, antiéticos e criminosos objetivos. Crimes que foram praticados por pessoas que se valeram de seus cargos para sustentar seus projetos pessoais de riqueza e poder. A Petrobras estava há 4 anos no vermelho. O prejuízo da companhia tinha sido de 1 bilhão e 200 milhões de reais no último balanço antes da posse de Parente. E a dívida chegava a 450 bilhões. O objetivo urgente, primordial, fundamental, que é o equacionamento da nossa dívida. Esse aqui é uma obrigação primeira nossa. Pedro Parente avançou no plano de vender ativos da empresa para recuperar o caixa, reduziu custos e enxugou o número de funcionários. Agora ele deixa a Petrobras com um lucro líquido de 6,9 bilhões no primeiro trimestre, o melhor resultado em 5 anos. E a dívida recuou para 340 bilhões.
O valor de mercado saiu de 123 bilhões, chegou a 388 há 2 semanas e hoje é de 231 bilhões de reais. Uma das medidas que ajudaram nessa recuperação foi a mudança na política de preços dos combustíveis. Em outubro de 2016, a Petrobras passou a reajustar os preços nas refinarias de acordo com as variações no mercado internacional. Primeiro, uma vez por mês. Em julho do ano passado, a empresa passou a fazer reajustes mais frequentes, até diários, para acompanhar as flutuações do petróleo e a cotação do dólar. No governo anterior, o preço dos combustíveis vinha sendo represado para conter a inflação, o que, segundo especialistas, comprometeu as finanças da Petrobras. A gente teve aí anos de congelamento de preços que deixaram a Petrobras, além dos outros problemas relacionados à corrupção, deixaram a Petrobras sem capacidade de investir. Então, assim, que tinha que haver uma mudança na política de preços, eu acho que isso daí era inquestionável. E ele, como Pedro Parente, como gestor da empresa, tinha a obrigação de rever isso. No início desse ano, a escalada da cotação internacional do petróleo e a desvalorização do real pressionaram a alta dos preços. Na noite de quarta-feira, em meio à greve dos caminhoneiros, Pedro Parente chamou a imprensa para uma entrevista. O anúncio foi a redução de 10% do preço do diesel nas refinarias por 15 dias. Pedro Parente afirmou que a decisão foi da diretoria executiva, sem qualquer interferência externa. Uma contribuição para criar um clima melhor de negociação com os caminhoneiros e diminuir os transtornos para a população. Eu não vejo que a nossa independência, a nossa autonomia tenha sido arranhada a partir do momento que foi uma discussão no âmbito da diretoria executiva da Petrobras e que foi uma decisão unânime da diretoria da Petrobras, que é quem tem, pelo Estatuto da Empresa, a decisão sobre a política de preços da Petrobras. Pedro Parente informou também que depois do prazo de 15 dias, a empresa retomaria gradualmente sua política de preços. Mas a entrevista aos jornalistas nem tinha terminado e os papéis da Petrobras já estavam em queda na Bolsa de Nova York. No dia seguinte, Pedro Parente fez uma conferência com investidores e chegou a dizer que uma mudança na política de preços da Petrobras só seria possível com uma troca no comando da empresa. Mesmo assim, as ações despencaram na Bolsa de São Paulo. E a Petrobras perdeu o primeiro lugar no ranking das companhias mais valiosas do Brasil. No último domingo, o governo anunciou um novo acordo com os caminhoneiros. Mais uma redução do preço do diesel nas refinarias. Além da garantia do governo, a Petrobras divulgou um comunicado aos investidores na segunda-feira, deixando claro que não subsidiaria o preço do diesel e que não teria prejuízo, já que seria ressarcida pela União. Mas as ações despencaram de novo. Em uma semana, a empresa perdeu 126 bilhões de reais do seu valor de mercado. Chegou a cair para o 4º lugar entre as empresas mais valiosas da Bolsa. No meio desse turbilhão, os petroleiros anunciaram uma greve de 72 horas, pedindo mudanças na política de preços e a saída de Pedro Parente. Na terça-feira, Pedro Parente fez outra conferência com investidores por telefone, numa tentativa de acalmar o mercado, e admitiu que a política de preços estava diferente. É uma mudança na política de preços? Pode ser uma mudança em certos aspectos da política, mas certamente, como eu já anunciei, nosso objetivo não é produzir uma redução no resultado econômico dessa política. Está mantida assim, independentemente da periodicidade, a nossa prerrogativa de fazer os ajustes que sejam necessários. Ele vinha fazendo um brilhante trabalho dentro da Petrobras e o que certamente tirou o Pedro Parente da Petrobras foi a política de preços de derivados. Aumentar e reduzir preço de combustíveis de um dia para o outro é o que todas as petroleiras fazem no mundo e que deveria ser feito aqui. E eu acho que ele sai exatamente porque ele começou a sentir que poderia ter uma interferência política. O nome do novo presidente da Petrobras, que vai substituir Pedro Parente, foi escolhido no fim da tarde, depois de uma reunião do Conselho de Administração da empresa. O mercado aguardava com apreensão
temendo uma indicação política, mas foi confirmado Ivan de Souza Monteiro, diretor executivo da área financeira e de relacionamento com investidores da Petrobras. Ele é considerado de perfil técnico. Ivan de Souza Monteiro fez carreira no Banco do Brasil. De 2009 a 2015, ele foi vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores do banco. Chegou à Petrobras há 3 anos na gestão de Aldemir Bendini. É considerado um técnico rigoroso. Eu acho que o Ivan era o nome mais certo para suceder Pedro Parente, até porque é uma solução doméstica, uma solução que o mercado já conhece. É um perfil técnico, eminentemente técnico, mas até por ter trabalhado no Banco do Brasil, até por ter um currículo junto ao setor público, ele também tem uma interlocução política. O Partido dos Trabalhadores declarou que durante os governos petistas, a Petrobras se tornou a segunda maior petrolífera do mundo e que os preços internos dos combustíveis foram reajustados em prazos longos, equilibrando as necessidades da empresa aos interesses dos brasileiros. O partido declarou ainda que a demissão de Pedro Parente escancarou a inviabilidade da política de reajustes. No mercado financeiro, os investidores reagiram à saída de Pedro Parente do comando da Petrobras. As ações da empresa caíram quase 15%. O dia começou com ganhos para a Petrobras. As ações da estatal abriram em alta na Bolsa de Valores. Chegaram a subir 3%, até a notícia da saída de Pedro Parente. As ações da Petrobras pararam de ser negociadas pouco depois do anúncio, às 11 horas e 22 minutos. Isso acontece quando uma informação importante é divulgada e mexe muito com os preços das ações. Em geral, fatos relevantes são comunicados antes do pregão abrir ou depois dele fechar, justamente para evitar grandes oscilações de valor. As ações da Petrobras voltaram a ser negociadas pouco depois do meio-dia. E antes da 1 da tarde, elas já tinham caído quase 24%. Esse tombo a gente consegue ver bem nesse gráfico. Em 1 hora e meia, a empresa perdeu quase 1/4 do valor de mercado. A queda forte, ela reflete não só a surpresa em relação à saída, mas também as perspectivas em relação ao futuro da empresa. Não se sabe efetivamente qual o viés desse próximo presidente, principalmente em relação à política de preços que tenha sido adotada. Durante a tarde, as perdas foram diminuindo. O investidor voltou a comprar as ações da empresa na expectativa de que a companhia anunciaria logo um presidente interino. Não foi o suficiente para reverter o prejuízo, uma queda de quase 15%. Petrobras fechou o dia de pregão valendo cerca de 40 bilhões de reais menos do que ontem. Na Bolsa de Valores de Nova York, os papéis da empresa caíram 14,59%. O pior sinal, na verdade, vem para o investidor estrangeiro e da insegurança jurídica de se colocar dinheiro no Brasil. O investidor ele vai pensar 2 vezes porque as mudanças de regra, as mudanças de comportamento das empresas, a influência do governo, que normalmente é negativa, pode não valer a pena mais colocar o dinheiro aqui. Em relatório em inglês, a agência de avaliação de risco Moody's afirmou que a ausência de interferência política ajudou a Petrobras a melhorar as finanças e a reduzir a dívida. E ressaltou que vai monitorar o impacto da mudança dos preços de combustível na trajetória da Petrobras. Outra agência de classificação de risco, a Fitch, afirmou que a interferência política pode desviar a empresa de suas metas. Uma série de dúvidas, como a gente estava comentando, permanecem em relação à independência ou não da empresa, do governo e, mais importante, qual que é o cenário eleitoral e quem que vai ser o governo que vai decidir ali o futuro da empresa, né?